Bom dia, graça e paz, irmãos. Bom dia. O assunto que eu quero tratar hoje é sobre esse tema que está aí na tela. Duas casas de Israel. Você conhece? Já ouviu falar? Já leu algo nas escrituras? Para te ajudar, eu já coloquei alguns textos aí na tela. Já tem alguns textos que apontam para essa realidade nas escrituras. Esse assunto ele é muito importante porque ele é uma das chaves para destravar o conhecimento das e nas escrituras. São, são textos maravilhosos que apontam para uma realidade e que aponta para o reino eterno, para o reino de Cristo, aponta para o futuro daquele que tem a Jesus como seu Salvador. Aquele que tem em seu coração a esperança de uma vida eterna. Talvez você nunca ouviu falar sobre esse tema, Duas Casas de Israel. Tem uma enquete aí, se você quiser responder a enquete. É um assunto tremendo, irmãos. É um assunto que eu particularmente gosto bastante. Mas eu confesso que nem todos os irmãos estão preparados para ouvir essa mensagem. Porque é uma mensagem, irmãos, quando você entende, compreende, você medita nos textos, tá? Aqui são alguns textos, tá, que eu coloquei. Mas é um assunto, irmãos, que abre muito a mente. Então, irmãos, é uma doutrina que ela abre muito, irmão, a porta do entendimento nas escrituras. Ele aponta para a restauração do reino, a restauração do Israel espiritual, né? Porque o Israel que a gente tem hoje, o território que você olhando no mapa, você encontra ali, é um Israel político, tá? Não é um Israel espiritual, é um Israel político. Tanto é que você consegue ver a depravação que ocorre lá. Para você ter uma ideia, o Israel que hoje tem lá o território, né, é uma das... Dá um exemplo apenas. Uma das maiores... Dos maiores eventos LGBT estão lá. Né? Então, o território apenas ali, ele não é algo que aponta para as verdades de Deus. Lógico que todo aquele território, ele vai abranger um futuro Israel, o verdadeiro Israel, né? Como a palavra diz, que é a cidade santa que vai descer do céu, a nova Jerusalém. Haverá uma reconfiguração no planeta. Então, se você está acostumado a ver o que você entende hoje, haverá uma reconfiguração no planeta. Haverá uma mudança totalmente. Tá? Haverá uma mudança. E esse tema de duas casas de Israel, irmãos, ele é uma promessa porque Deus ele prometeu que faria um povo, um reino e sacerdotes. Por exemplo, em Êxodo capítulo 19, verso 4 e 6, olha o que diz. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me serei um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. É lógico que ali em Êxodo, povo hebreu, não povo judeu, tá? Povo hebreu, não confundam. Não confundam. Ali era o povo hebreu, né? Compreendido pelas tribos, tá? Não é judeu. E ali é feita uma aliança de casamento no monte, né?
uma aliança de casamento feita ali no monte, onde Deus faz esta promessa, porque ele seria um reino sacerdotal e um povo santo. Aí para você pensar um pouquinho, né, seria hoje esses que falam que é Israel é um reino sacerdotal? É um povo santo? Claro que não é. Claro que não é. Porque isto é uma promessa que aponta para um futuro. Porque neste episódio de Êxodo 19, o próprio povo não quis. Olha o que eles falaram para pro Moisés. Quando eles viram toda a manifestação de Deus entre trovões, fumaças, entre muitas coisas. Eles falaram, Moisés, vai lá. O que Deus falar com você, você fala pra gente. Aí a gente obedece. Nós vamos obedecer. Tudo que você falar, que Deus mandar, a gente vai fazer. E a gente vê ao longo da história que isso não foi uma verdade. Nós ainda até hoje, somos campeões em descumprir a palavra de Deus. Então, há uma promessa para um futuro. Há uma promessa para um futuro, de Deus formar. Né? Então, Abraão, ele é uma figura central para a compreensão do que é esse povo de Deus. E nele, em Abraão, está prefigurada a maneira, a forma, a chave, como o ser humano ele deve se relacionar com Deus, que é pela fé, não é por obra. Porque Abraão foi alcançado pela fé. Nenhuma obra justificou Abraão. Abraão foi justificado pela fé. E em Hebreus, capítulo 11, verso 8, pela fé, olha o que diz, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. E em Romanos 4:11, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão. Ou seja, circuncisão e incircuncisão é aliança. Então, continuando em Romanos 4, para que fosse pai de todos os que creem. Não é pai de judeu, é pai de todos os que creem. Porque em Gênesis, capítulo 12, a promessa é que Abraão seria pai de uma nação e pai de multidão de nações, no plural. No plural. Então, Abraão é pai de um povo só? Não. Existe aí uma etnia que eu não quero ficar falando o nome, já falei algumas vezes aqui, mas eles dizem que Abraão é só o pai deles. A gente tem pelo menos 3 religiões mundiais que têm o Abraão como pai: cristianismo, islamismo e judaísmo. Então, a fé, e Abraão sendo o pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Então, como que Abraão ele foi justificado? Pela fé dele. Porque ninguém é salvo por obra, mas é pela fé. É por isso que o Filho de Deus, o Cristo, que nós conhecemos como Jesus, ele veio para morrer no meu e no teu lugar, para que hoje, enquanto a porta da graça ainda está aberta, possamos ser justificados pela fé. Porque a fé, ela não vem por meio de obras, para que ninguém se glorie, mas uma fé genuína gera no crente boas obras, porque é para isso que Deus nos chamou, para praticarmos boas obras. Exato, pacificador. Jesus, ele vai trazer paz às nações, mas primeiro é juízo, tá bom, querido? Primeiro é juízo. Então, em Abraão há uma promessa para todos os povos. Então, Abraão é o pai de todos os que creem. Tanto aqueles que não têm aliança, têm aliança. Todos aqueles que ouvem a voz de Deus através do seu verdadeiro pastor, que é Jesus. Então,
a fé que Abraão teve, proporcionou a bênção da presença de Deus ao longo da vida dele. Então ele é um personagem, um dos mais influentes, né? Então, veja que, através da fé de Abraão, Deus permitiu através dele que a promessa fosse alargada, a promessa fosse estendida. Tanto é que o texto vai dizer que Deus chamou Abraão para fora da sua tenda, trazendo uma prefigura de um lugar fechado e trouxe para fora, mostrando as estrelas do céu. E falou para ele, olha, a sua descendência será como as estrelas do céu. Será que hoje a descendência das pessoas que se dizem que são os verdadeiros portadores dessa promessa, será que eles são como as estrelas do céu? Só raciocinar um pouquinho, você vai ver que não. Por quê? Porque lá, como a gente falou, eu já falei, em Gênesis 12, há uma promessa que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Não é uma família só, não é um povo só, não, são todas as famílias da terra. E em Gênesis 3, verso 14 e 16, vai ter um trecho que vai dizer: e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Ou seja, é uma descendência infinita, não tem um número. Não tem um número, é como o pó da terra. Não dá para medir, não dá para medir. E aí em Gênesis 15, é o texto que vai falar: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E aí Deus falou: assim será a tua descendência. E em Gênesis 17 é interessante que Deus, ele reitera a promessa a todo instante, né? A todo instante. Lá a gente encontra novamente a repetição da promessa em Gênesis 17. E porém a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Serás o pai de muitas nações. É só você ler Gênesis 17, ó. Serás o pai de muitas nações. Essa é a aliança que Deus fez. Eis a minha aliança contigo, Abraão. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão. Por quê? Porque Deus está falando isso para ele. Você será pai de muitas nações. Eu vou fazer você multiplicar. De ti farei nações. Reis sairão de ti. Não é só um povo. O povo que é o portador dessa aliança, dessa promessa. Não é. Não é. Gênesis 17 deixa muito claro que fala que sairão nações. Não é uma só. Nações. E em Gênesis 18, verso 17 e 18, Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 22, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. E em Gênesis 24, Deus atribui já essa promessa não apenas em Abraão, mas nos seus filhos, na sua descendência. Por exemplo, Gênesis 24:60. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, se tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. Gênesis 26. A ti, Isaque, é a tua descendência, darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 28, mais um pouquinho dessa promessa. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, Jacó, que é o Israel, olha aqui o Israel, e te faça frutificar, e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. Olha lá, um povo só? Não, é uma multidão
de povos. Gênesis 28, capítulo 28. E sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão. E a ti e a tua descendência contigo. E a tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Olha, os 4 cantos. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Porém, irmãos, toda essa promessa, eu vou citar daqui a pouco mais alguns textos. Toda essa promessa, devido à desobediência e à falha do homem que é pecador desde o seu nascimento, essa promessa ela não pôde se concretizar. Então Deus, ele envia o seu filho para fazer o resgate de tudo isso, para trazer a realidade de tudo isso. E a promessa continua em pé, de formar um reino de sacerdotes, um povo que lideraria todas as outras nações a buscar a Deus. Porque não há um sequer que busque a Deus. Então há uma promessa dessa restauração. E essa promessa a gente enxerga, irmãos, neste tema, 2 casas de Israel. Porque houve a ruptura, reino do norte, reino do sul. E Deus ele permitiu ainda que o reino do sul, que é Judá e Benjamim, se mantivesse para a entrada do Messias. E é interessante que as 10 tribos do norte, elas são chamadas de Israel. Mais uma vez eu digo, não é o Israel político que a gente conhece lá, tá? É um Israel espiritual, é um Israel pela fé, porque Israel, irmãos, significa assembleia ou congregação. Israel significa juntamento de povos. Israel não é uma terra, mas é um povo. Israel veio de quem? Jacó. Israel era Jacó. Por divina revelação, Deus trocou, falou, não vai chamar mais Jacó, agora é Israel. Por quê? Porque é uma promessa. Shalom, shalom, irmão. Bom dia a todos que estão aí na live. Então, irmãos, há uma promessa, sim, de um Israel espiritual. Mais uma vez eu repito, Israel não é um território. Israel não é um território. Ô, pastor Daniel, Deus abençoe, meu querido. Obrigado pelo presente. Israel não é uma terra, gente. Israel é um povo. Israel são pessoas crentes, pessoas com a fé de Abraão, que creu naquilo que não viu, que ouviu o chamado e obedeceu, e isso foi imputado por justiça. E hoje o cristão, o crente, ele tem a esperança na promessa de Deus pela fé. Pela fé. Você está vendo o reino hoje de Deus? Você não vê. Você tem esperança. Então, se você permanecer até o fim, a tua fé será honrada. A tua fé será justificada. Será justificada a tua fé. E é a mesma fé que Abraão teve, porque na época de Abraão, irmãos, não tinha lei. Como o pessoal quer bater muito e falar, eu não vivo na lei. Irmão, Abraão não tinha lei, meu querido. Não tinha lei, ele vivia pela fé, ele vivia pelo aquilo que ele ouvia. Deus falou, Abraão, pega o teu filho, teu único filho, vai no monte que eu vou te mostrar. E aí, chegando lá, imagina a situação de Abraão, irmãos. O seu único filho, Deus pedindo ele. É lógico que Deus não queria aquele sacrifício. Deus queria a fé do Abraão. Deus queria a atitude do Abraão. Deus queria que Abraão confiasse naquilo que ele não estava vendo, não estava enxergando. E foi assim que aconteceu. Quando Abraão pegou o cutelo para matar o seu único filho, o que Deus falou? Para, não é isso. Deus proveu um animalzinho para ir no lugar. E aí ali, naquele momento, a própria Escritura declara que a fé de Abraão foi vista. A fé de Abraão foi vista. Cabe sim, irmão, Jeremias 31. Tá? Eu coloquei alguns textos aí, não dá para colocar todos, senão polui muito a tela. Mas o profeta Jeremias, ele é um dos que mais fala. Ele vai falar bastante também sobre a casa de Israel, tá? Casa de Israel. Porque há cativeiros distintos, né? Há o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. Um foi para Israel, o outro foi para Judá. Então, por exemplo, ó, você lê aí, ó, Isaías 8,14, que está na tela. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço
e de rocha de escândalo, apontando para Cristo. As duas casas de Israel, de armadilha e de laço aos moradores de Jerusalém. Né? Em Oséias capítulo 11, como eu coloquei aí, ó, verso 12, Deus mantém a casa de Judá para a vinda do Messias. Para a vinda do Messias. Então, o texto de Oséias, irmãos, é um texto tremendo, eu recomendo que vocês leiam. Outro livro que eu recomendo demais para você entender sobre salvação, sobre resgate. Livro de Ruth. Livro de Ruth, onde Deus salva uma gentia, traz um libertador para essa gentia. Ruth casa-se com ela. Né? Casa-se com ela. Leia o livro de Ruth, irmãos. É tremendo. Tremendo. Um dia eu vou abrir uma live para a gente falar sobre o livro de Ruth. É muito lindo. Uma mensagem totalmente escatológica. Né? Então, irmãos, as duas casas de Israel é uma chave para você entender muitas coisas das Escrituras. Tá? Se vocês pegarem esses textos aí, ó, tira o print da tela, pega esses textos que eu coloquei aí e medita. Vai fazendo conexões, um texto com o outro, que você vai encontrar essa mensagem de restauração. Essa mensagem que vai restaurar, irmãos, na tua vida, a promessa feita a Abraão. Porque o Abraão tem uma promessa de ser pai de uma multidão de nações. Multidão de nações. Tá? Quer ver um outro texto que vai apontar para isso? Aí já apontando para Israel. Gênesis 48, verso 5, 16 ou 19. Eu vou ler aqui que já está aqui na minha tela. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são os meus. Israel, Jacó falando, né? Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Ou seja, Jacó, Israel, ele fala para José. José, os teus 2 filhos, Efraim e Manassés, eles serão como os meus primogênitos, como foi Rubem e Simeão. Rubem e Simeão eram os primogênitos de Jacó, de Israel. Mas aqui em Gênesis 48, irmãos, é lindo esse capítulo, irmãos. Leia, leia. Deus pega os 2 filhos de José e chama eles de primogênitos, Efraim e Manassés. Para você ter uma ideia, eu já vou dar uma dica aqui para você não ficar perdido. Efraim também é chamado as 10 tribos do norte, ou Israel. Por quê? Porque aqui neste Gênesis 48, Israel, Jacó fala, eu colocarei o meu nome neles, nesses 2 meninos. Desses 2 meninos, ou seja, Efraim se tornou o nome de Israel. E aqui, ó, o anjo que me livrou de todo mal abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome. Olha aí, ó. Israel colocou no Efraim e no Manassés o nome de Israel. Então, no começo da divisão da tribo, era chamado Casa de Efraim. E a gente vai encontrar. Mas, posteriormente, se tornou Casa de Israel. E essa Israel, ela foi o quê? Espalhada entre as nações, irmãos. E Deus fará congregar novamente esse povo. Porque não é mais um Israel de terra, mas é um Israel espiritual. É um Israel da promessa. É um Israel da visão de Deus. Né? Da visão de Deus. E olha aqui, ó, continuando esse Gênesis 48, quando Jacó ou Israel coloca o nome dele nos meninos, né? Olha o que ele fala para eles. E multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Aí você vai lá para as palavras de Jesus. Vai lá para as palavras de Jesus. O que Jesus, quando começou a convocar os discípulos, falou? Principalmente para Pedro. Pedro, você é pescador? Olha, Pedro, eu não quero mais que você pesque peixe. Eu agora quero que você pesque almas. Por quê? Porque Jesus estava apontando para essa promessa de Gênesis 48. Né? E ele fala que as pessoas, elas são como os peixes. Ele figura, ele prefigura o mundo, irmãos, como um grande lago, um grande rio, onde ali existem todas as espécies de peixe. Por exemplo, quando você pega a multiplicação dos pães e peixes, irmão, ali está apontando para a salvação. Aponta para a salvação, porque a Bíblia aponta para um resgate. A Bíblia aponta para a salvação.
Então, em Gênesis 48, Deus fez uma promessa que eles se multiplicariam como peixes em multidão no meio da terra. E aí Jesus vem e fala para os discípulos: vocês não vão ser mais pescadores de peixes, mas de homens. O id, pescadores de peixes. E aí o que aconteceu em Gênesis 48? Mas o seu pai, José, recusou e disse: eu sei, mas Manassés também será um povo. E aí José ele tentou de alguma forma, porque Jacó havia trocado as mãos, ele colocou o menor, que era o Efraim, na frente do Manassés. Mas a promessa, irmãos, era para Efraim. Deus ele trocava, ele pegava o menor e fazia ele de primogênito. Ele fez assim com os filhos de José, ele fez isso com o próprio José, no capítulo 48 vai fazer isso, e José era o mais novo. Deus pegou José e colocou ele como primogênito, apontando para onde? Para Apocalipse capítulo 7, que vai apontar o número dos selados. Quando você vê lá a enumeração dos selados, 144 mil, você vai ver que tem o nome de José lá. De José, porque José é o pai do Efraim, que é o pai de Israel, que é a multidão de peixes, que são todos aqueles que, por meio da fé, como Abraão, venham a crer e vieram a crer. Essa é a promessa, irmãos, de Deus. Então, o início dessa promessa, ela consiste, irmãos, essencialmente na multiplicação física da semente de Abraão e do que? De sua disseminação por toda a terra. Por toda a terra. Tá? Então veja que o intuito de Deus não é prender o povo no lugar, mas é espalhar. É espalhar. Para quê? Para alcançar. Por exemplo, Paulo foi o apóstolo ou o enviado para os gentios. Ok? Jesus também, apesar de ter pregado para os judeus da época, ele pregava para os gentios também. Tanto é que ele foi necessário ele passar por Samaria. Samaria é o que? O reino do norte. As 10 tribos, o Israel perdido. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus fala, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele está apontando para as 10 tribos do norte. Para Samaria, que depois de ter chamado casa de Efraim, casa de Israel, também se chama Samaria. A mulher samaritana, você vai lembrar da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Irmão, tudo isso aponta para o resgate. Aponta para esse Israel espiritual. Tá? Então, o fato de Jesus ter ido a Samaria, quando o texto vai falar é necessário que eu passe por Samaria, é porque é necessário haver resgate para o Israel espiritual, para as pessoas que foram espalhadas pela terra, para as pessoas que se multiplicaram como peixes sobre a terra. Irmão, tudo isso aponta, tudo isso faz parte deste assunto, 2 casas de Israel. Tudo isso que eu estou te trazendo aqui, irmão, é tudo esse contexto. Então, Jesus falando com a mulher samaritana, ele foi lá para resgatar. E aí, a mulher samaritana tendo aquele encontro com Jesus, ela volta e fala, olha, eu encontrei um homem, eu encontrei uma mensagem, eu encontrei um evangelho, eu encontrei uma boa notícia. E aí Jesus vai falar, olha, mulher, isso aí que você acabou de falar, que os seus pais disseram que é para vocês adorar a Deus no Monte Gerizim, eu já vou dizer, não é em Gerizim, não é aqui em Jerusalém, não, porque eu estou procurando verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus está procurando um Israel espiritual, um povo espiritual, para ele constituir um reino e fazer dessas pessoas sacerdotes. Os selados de Deus, como aponta Apocalipse capítulo 7. Em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 16 e 17, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaac, o qual também a Jacó confirmou por estatuto, e a Israel por aliança eterna. Eterna é temporária? Não, irmãos, é eterna, porque é para sempre. E esse texto, ele aponta para Hebreus 11:9. Pela fé, Abraão habitou na terra da promessa, como em terra alheia, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele, Abraão,
da mesma promessa. Então, na semente de Abraão, concretiza-se a intenção de Deus de levar a oportunidade de salvação e adoção como filhos de Deus a todos os que creem, a todos os que acreditam. Deus, irmãos, como eu disse em vários textos aqui de Gênesis, ele reafirma várias vezes essa promessa e uma bênção para toda a humanidade, né? Toda a humanidade. E a promessa é, irmãos, uma multidão de nações, que a gente também pode dizer que é a plenitude dos gentios. Plenitude da promessa, para que essa promessa se torne plena. Plena, irmãos, plena. Que hoje a gente conhece como eclesia, igreja, ajuntamento, congregação. Tá? Congregação. Então, o Efraim, ele foi o herdeiro dessa promessa, de multidão de nações. Multidão de nações. Quando você vai lá para Gênesis 48, o termo hebraico de multidão de nações é malé goim, que também pode ser traduzido por plenitude dos gentios. Essa palavra é usada em Romanos, capítulo 11, verso 25. Tá bom, meus queridos? Eu queria deixar um pouquinho dessa porção. Eu quero tentar todo dia aí trazer um pouquinho dessa promessa aos irmãos. Se você não me segue, segue o meu perfil aqui no TikTok. Eu também tenho um canal no YouTube, que depois eu edito essa live aqui e eu posto lá no meu canal do YouTube, editando com mais algumas informações. Qual é as duas casas de Israel? Muito bem, irmão. As duas casas de Israel é a casa de Judá e a casa de Israel mesmo, tá? Então, casa de Judá, as duas tribos do sul, Judá e Benjamim, que compreende o povo judeu, e as 10 tribos do norte, que é chamada casa de Israel, casa de Efraim, tá? Casa de José. Você vai encontrar vários nomes, por exemplo, Samaria. No Novo Testamento você encontra como Samaria, mas também no Novo Testamento tem casa de Israel escrito. Tá? Então é isso. As duas casas de Israel, ela foi dividida, porque era uma só. O povo todo, as 12 tribos se chamavam casa de Israel. Mas lá em 1 Reis, houve a divisão desse reino. Então, ficou 10 tribos do norte e 10 tribos do sul. Então, para você ter um exemplo, no discurso de Jesus com a mulher samaritana, Jesus estava conversando com aquela mulher que ela era uma representante das 10 tribos do norte, uma samaritana. E aí você vê aquela briga, né? Aquela contenda que tem entre, que a mulher mesmo fala, os judeus não falam com os samaritanos. É por causa dessa divisão de 1 Reis, capítulo 11. Tá? 1 Reis, capítulo 11. Então começou essa divisão na época de Saul e Davi. Isso, ali mesmo, irmão. Depois disso, né? Na verdade, após até um pouco Davi, o profeta, se eu não me engano, eu acho que é o Natan, né? Ele veio e falou que ele rasgaria o reino em duas partes. Ele rasgaria o reino em duas partes. Então, é uma profecia, tá? É uma profecia que se concretizou. Que o reino ele foi rasgado. E há também uma profecia em Ezequiel capítulo 37, que é a profecia das duas varas, onde Deus ajunta os reinos e coloca Jesus como o único pastor. Jesus veio restaurar o reino de Israel. Isso, irmão, mas não é o reino político. Não é o reino político que hoje a gente vê lá. É um reino espiritual, é um Israel espiritual, como há uma promessa em Romanos. Tá? É uma promessa espiritual, porque Israel não é terra, Israel não é um território, Israel são pessoas. Israel são pessoas. Pessoas que têm a mesma fé que Abraão teve. A mesma fé. Abraão foi justificado pela fé, não por obra. Não é nada que você faz que te garante isso. É a tua fé que te garante isso. Tá? Então Jesus, ele veio restaurar o reino a Israel.
um Israel espiritual. Então, quando ele fala, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele está dizendo que ele veio restaurar, veio trazer de volta o povo que se espalhou. O povo que se espalhou na terra como uma multidão de peixes, como a gente leu aqui. É a plenitude dos gentios, Gênesis capítulo 48. Né? Então, é essa restauração. Essa restauração. Então, o reino político ali, irmão, o que acontece? Hoje a gente é notório que há, como no mundo inteiro, uma depravação total da humanidade. E ali em Israel não é diferente. Ali em Israel não é diferente, porque todo homem é pecador. E há necessidade de uma restauração. O reino que a gente vê hoje, o Estado de Israel, ele foi formado ali pela ONU, em 1948. Então é um Israel político. Porque o verdadeiro Israel, a terra que a gente conhece como prometida, ela abrange um território muito maior. Para você ter uma ideia, o território prometido por Deus alcança até o Egito, Turquia, alcança tudo aquilo ali. Tá? Então aquele Israel político ali, ele não vai mais existir como a gente conhece hoje. Não vai mais existir. O templo hoje que estão querendo reconstruir, ele vai ser substituído pelo templo da visão do profeta Ezequiel. Aí para você conhecer isso tem que ler o profeta Ezequiel a partir do capítulo 40 até o capítulo 48, é onde termina o livro. Então ali haverá um templo que tem configurações diferentes, tá bom? Do que a gente conhece hoje, do que tentam reconstruir, daquele que foi feito por Salomão, né? Tá? É diferente, é um templo que tem algumas diferenças. Então esse Israel político, ele também vai ser destruído. Porque na abertura dos selos em Apocalipse, ali capítulo 5, a abertura dos selos, que é a ira do Cordeiro, haverá uma reestruturação na terra. Não vai ficar em pé essas coisas, gente. Essas coisas não vão ficar em pé. As obras da terra, elas serão destruídas. Haverá uma reconfiguração. Entende? Então, para que haja tudo isso, Deus está preparando um terreno para a entrada do reino do Messias, o reino de Cristo, o reino milenário, o reino de 1000 anos. É necessário uma purificação, uma expiação da terra. Uma expiação. E antes de haver o toque de trombeta, precisa haver uma reestruturação na terra. Para formar, para você ter uma ideia, essa reestruturação da terra, ele vai acabar com os montes. Haverá só um monte. Haverá só um monte. Zacarias capítulo 14. Haverá só um monte na terra, onde vai repousar a cidade santa. A nova Jerusalém que desce do céu. Né? Essa nova Jerusalém que desce do céu. Apocalipse capítulo 21. Então, para descer essa cidade santa, que é o Israel espiritual, que compreende todos os salvos, né? Porque aí já lá, quando ela descer do céu, os salvos já estarão lá dentro, julgados pelo tribunal de Cristo, já receberam o galardão, já estão reinando com Jesus durante 1000 anos, porque a descida da Nova Jerusalém é no final dos 1000 anos. É no final dos 1000 anos. Tá? Então, haverá toda essa reestruturação. Então, esse Israel que a gente vê hoje ali, gente, é uma figura apenas, tá? Vai ser destruído, vai ser reconfigurado. Então, irmão Elvis, não vamos para o céu, querido. Morada do salvo não é céu. Quem mora no céu é Deus. Deus é o trono, o céu é o trono de Deus. O céu é o trono de Deus. Nós estamos embaixo do trono de Deus, que é a terra. Né? Então, não há promessa de ninguém morar no trono de Deus. A Bíblia fala em Salmos que o céu é o trono de Deus. Então, a promessa não é morar no trono, mas é morar na cidade santa. Essa cidade santa, ela desce para a terra. Ela desce. Então, esse período de restauração, que é o reino milenar, para dar entrada ao reino eterno, é a preparação desse reino eterno, aonde os salvos receberão autoridade, parábola das minas dos talentos, eles receberão autoridade de acordo com o recebimento de galardão que vai ser dado no tribunal de Cristo. E aí as pessoas salvas, elas vão receber autoridade, elas vão governar a terra, serão líderes na terra, tá? Vão receber autoridade sobre cidades, né? E, irmã Eliane, desculpa, eu não tô subindo ninguém, tá bom, querida? Hoje não é. Normalmente eu não faço. Eu faço live abrindo janelinha, mas hoje é mais pra trazer esse conteúdo, tá bom, irmã? Deus abençoe, viu, minha querida? Mas segue aí que, no dia que tiver oportunidade, eu subo na janelinha. Então. Bom dia, Fernando. Então, o reino dos céus,
O que o Mashiach fala, isso, então, esse reino, ele é do céu, mas ele desce para a terra, né? Porque não é reino no céu, é reino do céu, não é reino no céu. Esse reino, ele desce, porque essa sempre foi a promessa. É um reino na terra. Deus fez a terra, não é para ser destruída, não, é para ser habitada. A terra foi feita para ser habitada, mas do jeito que está hoje, ela precisa ser purificada para dar abertura, tá? Para que o Filho de Deus reine junto com os seus, junto com Israel espiritual. Tá? Então vai ser aqui na terra. Ah, o Messias, é Machia, Messias, é Jesus, gente. É ungido, ungido. Machia, Messias, é ungido. Cristo, ungido, né? Machia é do hebraico, Cristo é do grego, Christos, do grego. Né? Ungido, tudo isso ungido, né? Significa ungido. Então é o reino que será instaurado na terra. É esse reino de 1000 anos, onde as pessoas governarão a terra junto com Cristo, tá bom? Haverá uma reestruturação. Espero ter respondido aí um pouquinho, Elvis. Tá? Então eu não acredito não nessa morada, tá? No céu, tá? Eu acredito na uma permanência, porque assim, quando o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala da reunião e do encontro com o Senhor nos ares, esse encontro, irmãos, ele já vai ser em meio a uma reconfiguração do planeta, porque os selos já foram abertos, trombetas já foram tocadas, tá? Então é um ambiente diferente. E céus ali, Uranós, no grego, ele é atmosfera, tá? É a atmosfera, é aquilo que a gente enxerga aqui, tá bom? Enxerga aqui, ó. Qual as 4 letras do nome do Mashiach? Que é o Yud Re Vav Re? Queria ir voando do céu pro céu, né, irmão? É que assim, eu não vou abordar essa questão do arrebatamento aqui, mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente daquilo que normalmente a maioria das igrejas pregam, tá bom? Para mim, arrebatamento é tirar de um lugar e pôr em outro, tá bom? Mas como eu disse, neste momento que haverá o toque da trombeta, porque para mim essa questão do arrebatamento acontece ao toque da 7ª trombeta, e a última trombeta, como está em 1 Coríntios capítulo 15, que Paulo fala, esse para mim esse arrebatamento ele é um pouquinho diferente, tá bom? Como eu disse, como haverá uma reconfiguração na Terra, eu acredito que ocorrerá de uma outra forma, né? Lógico que haverá reunião, haverá um encontro, mas é algo mais físico, né? Algo misturando físico com metafísico, terreno com espiritual, entendeu? Qual trombeta foi tocada? Eu particularmente acredito que nenhuma ainda. Ah, e fazendo aí uma observação, irmão. Trombeta, tá? Não é o instrumento. A gente imagina que, vamos escutar o som de trombeta. Não, irmãos, trombetas são vozes. São vozes, tá? Trombetas são vozes. As trombetas tocando são vozes. Vozes. Eu não tenho o texto agora aqui, mas vou para o... Então, o irmão Fernando, vou para o Pai e vou preparar a morada. Ok, não tem problema. Jesus foi lá e ele está preparando, porque essa nova Jerusalém ela já está preparada. Realmente, ele foi preparar essa morada, mas essa morada ela desce, tá? Ela não fica lá, ela desce. Né? Apocalipse capítulo 21. Eis que vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, essa nova Jerusalém é essa morada que o texto de João 14 está falando. Tá? Realmente, Jesus foi lá preparar a morada. Mas essa morada, ela vem para a terra, tá? Ela desce. Ela não fica lá. Ela não fica lá. Esse entendimento tem que ter sobre João 14, né? Se pegar só ali, realmente você pensa dessa forma. Mas quando você vê toda a dinâmica e tudo aquilo que vai acontecer, essa nova Jerusalém, essa morada, ela desce para a terra. Tá bom, meu querido? Ela desce para a terra. É assim que eu vejo. É que assim, é complicado, né? Irmãos, nem todos terão corpos glorificados? Não, nem todos terão corpos glorificados. Corpos glorificados serão para os eleitos, para os salvos. Né? 1 Coríntios 15. Apocalipse capítulo o 4 e o 5. É que eu não estou com a minha Bíblia aberta aqui, mas Apocalipse 4 e 5 vai falar sobre aquela multidão que foi vista com as vestes brancas. Isso é o corpo glorificado, tá? As vestes brancas ali que são ditas em Apocalipse, isso é o corpo glorificado.
nesse governo de 1000 anos, né? Existem alguns irmãos que pensam diferente, acham que 1000 anos a terra vai estar vazia. Eu não acredito dessa forma. Ela será habitada por nações, será habitada por essas pessoas aí, ó, que não terão o corpo glorificado, porque durante os 1000 anos haverá pecado, haverá morte, as pessoas vão viver mais anos, mas haverá morte ainda, tá bom? Então, nem todo mundo vai ter o corpo glorificado. Corpo glorificado é só o salvo. Por quê? O propósito desse corpo glorificado é porque ele consegue fazer a pessoa ficar na presença do Criador. Porque você não aguenta, irmão. A gente, com esse corpo em pecado aqui, nós não suportamos a presença de Deus, irmãos. Não suportamos. A gente é fulminado. É fulminado. O Espírito Santo, eu creio que é uma porção de Deus em nós. É uma porção de Deus em nós que Deus viu que a gente consegue suportar, né? Mesmo com esse corpo pecador que a gente tem ainda, a gente ainda consegue suportar essa porção de Deus, que é a presença do Espírito Santo. Quem são os pagãos, os gentios e os judeus? Bom, irmão, o judeu a gente sabe que é o nome dado ao Israel, né? Como eu digo, o judeu para mim é da tribo de Judá. Por exemplo, tribo de Benjamim não é judeu. Tribo de Efraim não é judeu, é efraimita, né? Então é que foi dada essa conotação que todo mundo ali é judeu. Eu faço uma leitura diferente, tá? O gentio é aquele que... gentio e pagão é quase a mesma coisa. O pagão é aquele que ainda continua na idolatria. O gentio é aquele que outrora estava na idolatria, mas veio conhecer a palavra do Senhor, e a Bíblia coloca ele como um gentio, que foi resgatado. Tá? A árvore da vida que davam 12 frutos... Então, Apocalipse 22. Isso é um tema bem profundo, né, irmão Anderson? Esse tema aí, ele compreende o seguinte: como que eu faço a leitura? Essa árvore da vida é o próprio Cristo, porque ele se compara a essa árvore, e os salvos, que são os ramos. Então, os salvos, como eles vão ter a glorificação de Jesus e vão dar vida em si mesmo, como Jesus também deu vida em si mesmo, os glorificados darão vida em si mesmo. Então essa árvore da vida, ela representa a plenitude dos salvos lá na cidade. Então essas nações que entrarão para o reino eterno, que não vão ter o corpo glorificado, elas precisarão se alimentar dessas folhas, ou seja, da energia que é emanada pelos salvos, para elas serem curadas. Elas terão direito de participar da vida eterna, mas elas precisarão ser alimentadas. Porque, vê aí, se é para cura, significa que elas têm algum tipo de deformidade, né? Então, para ter um vigor no reino eterno, precisarão se alimentar dessas folhas ou desses frutos que dão aí de ano em ano. Tá bom? Essa leitura que eu faço. Tá bom, irmão? Porque no reino eterno é complicado, porque foi instaurado na cabeça das pessoas uma informação um pouco errônea do que a escritura diz. É que, infelizmente, as pessoas elas não têm muito compromisso em meditar na palavra, então, às vezes, quando a gente traz essa informação, parece loucura. Mas é só ler o texto que você vai ver. Então, se lá em Apocalipse 22 fala que há uma árvore, que há folha, há fruto, que é para cura da nação, cura das nações, a gente entende o quê? Se é para curar, é porque alguém está doente. É simples, né? É simples. Nós somos enxertados... Isso aí mesmo. Gentio enxertado na oliveira. Né? Não é Israel físico. Israel sangue. Né? É Israel sangue, mas é Israel espiritual. Por isso que é enxertado. Ver uma notícia que dizia que a NASA divulgou a foto da Cidade Santa no espaço. Irmão Fernando, é assim... Uma informação vinda da NASA, eu particularmente eu não acredito nada do que a NASA diz. Então é meio complicado eu afirmar isso, né? A NASA, infelizmente, é uma agência espacial comandada pelos senhores do mundo, financiada pelo sistema corrupto mundial, né? Então é meio complicado. Somos efraimitas? Isso, figuramente sim. Figuramente sim, é o que esse tema de Duas Casas de Israel vai apontar, tá bom? Porque o que eu falo, Efraim, gente, não é a terra, é um povo, é uma descendência, né? Tá relacionado a pessoas, não é terra. Não é terra. Tanto é que o Senhor fala, né? Aonde pisares a planta do pé e colocar a palma da mão ali, será abençoado. Porque não é relacionado à terra, né? É relacionado a pessoas. A pessoas, tá bom? Então são todas umas figuras disso. Meus queridos,
Foi muito bom estar aqui com vocês. Deus abençoe você que participou da live, você que compartilhou a live, você que curtiu a live, você que se inscreveu aí no meu perfil, tá bom? Eu quero aí tentar, tá bom? Mas por causa do trabalho é que hoje eu não tinha muito compromisso na parte da manhã, então eu tirei esse tempinho para fazer isso, né? Eu tirei esse tempinho para fazer isso, mas não é todo dia que eu consigo, tá bom? Mas eu espero que o dia de vocês hoje seja um dia abençoado, cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, tá bom? Meditem nas escrituras, irmãos, leiam as escrituras. Leiam as escrituras, tá bom? Essa é a única saída que nós temos para não sermos enganados e termos uma fé mais próximo da fé genuína que as escrituras nos ensinam. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe, um ótimo dia a todos e fiquem todos na graça e na paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Tchau, irmãos.